Para quem está chegando agora, bom dia. Para quem já assistiu às outras aulas de Ensino Religioso, Educação e Saúde, bom dia novamente. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre a capoeira na educação física, né? A luta no contexto escolar. A gente tem que acabar um pouco com esse pensamento de que a educação física é limitada apenas com o jogo de futebol. Não é. A educação física ela tem outros assuntos. Ela tem dança, ela tem jogo, ela tem brincadeira, ela tem ginástica, ela tem a luta, entendeu? E tem também o esporte, que é o futebol, que também não só se limita ao futebol. Tem o basquete, tem os jogos com arco, taco, entendeu? Então, a capoeira, historicamente falando, né? A capoeira era uma prática proibida aqui no Brasil, né? Eu acho que algumas pessoas já sabem disso. A capoeira era uma prática proibida no Brasil porque era vista como vadiagem, era vista como coisa de bandido, era vista como coisa errada, entendeu? Porque a capoeira era usada pelos escravos, né, pelos negros escravizados, como forma de luta, de resistência, entendeu? Eles usavam a capoeira como luta mesmo, entendeu? Para se defender, para resistir, para não serem escravizados. Então a capoeira ela foi vista com muito maus olhos. Né? A capoeira naquela época também tinha música, também tinha roda de capoeira, só que dentro da roda de capoeira não existia duas pessoas dançando capoeira, existia duas pessoas brigando e uma delas era o negro escravizado que estava ali para se defender. Né? Então, historicamente falando, a capoeira ela era considerada um crime, né? Porque os negros usavam a capoeira para poder se defender dos senhores ricos, dos senhores de engenho. Então, ó, para vocês terem uma ideia, eu consegui essa manchete aqui, ó. Acho que é de um jornal antigo. Ele tem algumas palavras que não se usam mais, né? Ontem, às 9 horas da manhã, foram presos à ordem do subdelegado da Candelária os pretos Pedro, escravo de Guimarães Ávila, e Ezequiel, escravo de Manuel Joaquim Pereira, por virem jogando capoeira na frente da música do 1º Batalhão, estando aquele armado de um punhal. Foram presos no Largo do Paço pelos rodantes do 5º Distrito e remetidos para o xadrez da polícia pelo capitão Marquês Sobrinho. Então aqui, pessoal, a gente tem uma notícia, né, uma manchetezinha, um pequeno texto, onde fala que 2 homens pretos, Pedro, escravo de Guimarães, e Ezequiel, escravo de Manuel, foram presos porque estavam em um ato de vadiagem, ou seja, jogando capoeira. Que capoeira, historicamente falando, era proibida naquela época. Né? Porque a capoeira, minha gente, nada mais era do que uma luta. Né? Era como se fosse uma briga, um ato de vadiagem, um ato de desobedecer à lei. Né? Hoje, se a polícia passar na rua e ver alguém brigando com outra pessoa, 2 homens brigando, a polícia no instante vai parar aquela briga, vai querer saber o que aconteceu e vai levar os 2 para a delegacia. A mesma coisa acontecia com a capoeira. Só que chegou um tempo que a capoeira se tornou patrimônio histórico-cultural porque foi uma dança, uma luta trazida pelos escravos e se tornou patrimônio histórico imaterial do Brasil. Por quê? Porque é algo ligado à cultura, à diversidade cultural. A gente vai ouvir falar muito sobre a capoeira quando a gente estiver trabalhando todo esse período do Brasil colonial, né? Todo esse período de escravos, de indígenas. A gente vai ouvir muito falar sobre capoeira, né? Se a gente esse ano conseguir
visitar, né? A fazer uma aula de campo lá no Quilombo dos Palmares em União, né? Eu espero que a gente consiga, mas se a gente não conseguir, mas a gente vai sentir um gostinho um pouco mais do que é essa diversidade cultural brasileira. Quando a gente parte, pessoal, para a luta dentro do contexto escolar, né? A gente fala sobre diversidade cultural, que a luta ela é diversa. Ela não só se limita à capoeira, né? Eu gosto muito de trabalhar a capoeira como uma das lutas, porque ela é a mais acessível que a gente pode conseguir, entendeu? E ainda assim não é nem tanto, porque a gente não tem todos os materiais possíveis para a gente ter uma aula, demonstrações de capoeira. Mas quando a gente fala de luta dentro do contexto escolar, a gente tem essa frasezinha aqui, ó. A briga desumaniza, a luta não. A briga, ela não faz da gente como se a gente fosse animais, nos torna animais. Quando a gente briga na escola, dá amor no outro, a gente se passa para animais, entendeu? A gente se desumaniza, a gente deixa de ser seres humanos. A luta, não. A luta é um esporte, entendeu? A luta, a gente tem aqui vários exemplos de luta, porque a luta é um esporte. Um esporte como futebol, um esporte como basquete, um esporte como futebol americano. Então a gente tem, dentro do contexto escolar, a gente tem o judô, a gente tem o sumô, o karatê grego-romano, a gente tem o jiu-jitsu e a gente tem a capoeira. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça duas coisinhas. Uma, que a educação física só se limita ao futebol, e outra, que a luta, ela foi criada para causar brigas, e não é, né? A gente tem que ter consciência de duas coisas. A luta é um esporte, né? Ela é um esporte. A gente tinha aqui na Laje, né? Não sei se ainda tem casas de esporte de jiu-jitsu, né? De Muay Thai, não sei, não me recordo. Mas a gente tinha uma escolinha aqui de jiu-jitsu, né? E o esporte é para isso, pessoal, entendeu? As escolinhas de jiu-jitsu, de capoeira, ela é para isso. A função delas é para a gente praticar o esporte, para a gente ter hábitos de vida melhores. E não para sair aí brigando, arrebentando com a cara de todo mundo, né? E por hoje é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Caso você esteja vendo esse vídeo primeiro ou último, tem trabalho de língua portuguesa para fazer, viu?